Olá, irmãos, a paz de Cristo, Deus seja louvado, Deus seja glorificado. Eu sou o irmão Alessandro, membro da ADVEC. Estamos aqui hoje, então, para fazer o nosso devocional. O nosso pastor Silas Malafaia, todo mês, ele nos dá um texto para citarmos em casa, com a nossa família e na igreja. E o texto desse mês está em Números, capítulo 23, versículo 20, que diz: Eis que recebi mandado de abençoar, pois ele tem abençoado e eu não posso revogar. Aqui no livro de Números, nós lemos no capítulo 22, você pode ler e ver que o povo de Israel havia tido algumas vitórias contra alguns reis, e então vieram e acamparam de frente às campinas de Moabe. Então o rei de Moabe, ele temeu, o Balaque, ele temeu que o povo de Israel pudesse dominar a terra dele. Ele diz assim: olha, esse povo vai lamber todos os nossos gados, vão tomar a nossa terra. Então o rei de Moabe, Balaque, então temeu muito, e toda a sua população. Balaque então manda chamar Balaão, envia príncipes para então convocar Balaão, para que Balaão então viesse e profetizasse maldição, para que Balaão viesse a amaldiçoar Israel. E ele pensando que amaldiçoando Israel enfraqueceria Israel e assim expulsaria Israel. Só que interessante é que todas as vezes que Balaão ia profetizar, ao invés de sair maldição, saía bênção. E ali então eles fizeram sacrifícios, levantaram altares, etc e tal, mas ele não conseguia amaldiçoar Israel. Por quê? Gênesis no capítulo 12, nós temos Deus chamando Abraão, e ali Deus faz uma promessa a Abraão. Olha o que está escrito em Gênesis 12. Ora, o Senhor disse a Abrão, sai-te da tua terra, da tua parentela e da casa de teu pai, para a terra que eu te mostrarei, e far-te-ei uma grande nação, e abençoar-te-ei, e engrandecerei o teu nome, e tu serás uma bênção. E abençoarei os que te abençoares, e amaldiçoarei os que te amaldiçoares, e em ti serão benditas todas as nações, todas as famílias da terra. Ou seja, Deus havia feito uma promessa ao povo de Israel. Então, sobre o povo de Israel havia uma promessa de bênção. Então, não tinha como alguém vir e amaldiçoar Israel. Então, Balaque tentou amaldiçoar Israel, mas ele não conseguiu. Ele diz: olha, eu recebi mandado de abençoar, pois ele tem abençoado e eu não posso revogar. Contra as bênçãos do Senhor, contra uma promessa de Deus, o homem não tem como revogar. Vejamos aqui uma coisa interessante. No livro de Malaquias, no capítulo 3, versículo 6, vai dizer que o nosso Deus, ele não muda. Eu, o Senhor, não mudo. Por isso, ó Jacó, que vós não sois consumido. Então, o nosso Deus é o Deus imutável. O nosso Deus não muda. E uma das características de Deus que não muda é o seu caráter. Números 23, 19 diz: Deus não é homem para que minta, e nem filho do homem para que se arrependa. Porventura diria ele, não faria, ou falaria e não confirmaria. Então o caráter de Deus não muda, O que mais em Deus não muda? Por ele ser o Deus imutável, a sua bondade não muda. Mateus capítulo 7, versículo 7 diz: Pedi e dar-se-vos-á, buscai e encontrareis, batei e abrir-se-vos-á. Ora, o que também não muda no Senhor? As suas misericórdias. Lamentações de Jeremias, no capítulo 3, versículo 22 e 23 diz: As misericórdias do Senhor são as causas de nós não sermos consumidos, porque novas são a cada manhã, e grande é a tua fidelidade. O que mais em Deus não muda? A sua justiça. No Salmo 89, versículo 14 diz: Justiça e juízo são a base do seu trono, misericórdia e verdade vão adiante da sua face. O que mais não muda no nosso Deus? O seu amor. João 3,16: Porque Deus amou o mundo de tal maneira e deu o seu Filho unigênito para morrer por todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha a vida eterna. Por que eu estou dizendo isso? Porque quando Deus ele faz uma promessa, ele não muda. Não há quem possa revogar a promessa de Deus. Não há quem possa amaldiçoar quem Deus abençoou.
sobre a tua vida, sobre a tua casa, há uma bênção do Senhor, e não há quem possa fazer com que essa bênção venha recuar. Em Hebreus, no capítulo 13, versículo 8, diz que Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Ou seja, o nosso Deus, ele não muda, Jesus, ele não muda, as promessas deles não mudam. Louvado seja o nome do Senhor. E eu encerro aqui dizendo que está em Isaías capítulo 54, versículo 17, que toda ferramenta preparada contra ti não prosperará, e toda língua que se levantar contra ti, em juízo tu a condenarás. Esta é a herança dos servos do Senhor e a sua justiça que vem de mim, diz o Senhor. Eu quero profetizar sobre a tua casa, sobre a tua vida, que as promessas de Deus, elas vão se cumprir. Não há maldição que possa te atingir, porque nenhuma ferramenta preparada contra você, contra a sua casa, contra a sua vida vai prosperar, porque Deus tem te abençoado, e as promessas do Senhor, elas são firmes, são poderosas e são verdadeiras. Creia, creia. Não há profecia, não há maldição de profeta comprado, não há profecia, não há maldição de pessoas amarguradas que querem ver a tua derrota. Não, porque a promessa de Deus, ela é fiel. O nosso Deus é o Deus imutável, é o Deus que promete, é o Deus que cumpre, é o Deus que protege. Louvado seja o nome do Senhor. Não temas, o Senhor é contigo, e você vai viver as promessas do Senhor na sua vida. E assim eu termino dizendo: fique firme, pois o Senhor é contigo, em nome de Jesus.